Albano. Bom, boa noite a todos. É prazer estar com vocês de novo nessa terça-feira. E vamos começar com uma oração para pedir nosso auxílio a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo, para que possamos ter uma reunião pública muito proveitosa para todos nós. Então vamos lá, fechando os olhos, vamos fazer um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, em primeiro lugar, eu queria fazer uma homenagem ao Albano. Não sei se vocês sabem, o Albano é lá de Angola, de Luanda, e está aí o livro que ele acabou de lançar, que é Sem Receios, né? Então, parabéns, Albano, pelo sucesso, e que você seja feliz nessa caminhada da literatura angolana. Com relação à reunião pública, então, nós tivemos que voltar, pelo menos nessas próximas 2 semanas, ao esquema só de live, e por isso que voltamos às 8 horas. Porque em termos de estado, nós estamos na faixa vermelha, Ribeirão está na faixa vermelha, né? Sem raríssimas exceções, e especificamente no município, nós temos uma espécie de toque de recolher, né? Depois das 8 horas, então ninguém pode ficar zanzando por aí, né? E isso comprometeria principalmente as pessoas que estavam indo no Sheila, no Recanto de Luz Irmã Sheila, atendendo às nossas reuniões públicas, né? Então, por 2 semanas, pelo menos esse é o cronograma, nós estaremos nessa condição, e logo em seguida a gente retornará ao esquema que já tínhamos adotado, por exemplo, a semana passada, semana retrasada. Com uma boa notícia. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é o que vai acabar com aquele problema que nós temos de áudio. Então, eu consultei os universitários, que, por sinal, é de São José dos Campos, que é o Rodrigo, né, Costa, e ele me deu o caminho das pedras para que a gente tenha, na realidade, um áudio muito bom, mesmo estando num salão que tem eco, né? E, por falar nisso, nós estamos com muita pena, porque São José teve uma chuva muito forte no dia de hoje, né? E um vento, uma chuva muito forte, e algumas pessoas tiveram, infelizmente, água até entrando em suas casas, né? Infelizmente, nós estamos em março, né? Águas de março, embora seja tudo uma bagunça com relação ao clima, mas nós estamos exatamente num período em que acontecem essas chuvas, né? Oxalá tudo isso volte ao normal. Com relação, por exemplo, a nossas atividades presenciais, então não está havendo atividades presenciais noturnas. Porém, o trabalho de cura e cirurgia espiritual à distância está continuando normalmente. O trabalho de desobsessão à distância está continuando normalmente, né? Porque, na realidade, é realizado num momento em que não há esse problema de afrontar as autoridades, ou seja, nós estamos obedecendo exatamente às autoridades. Então, quem tiver casos para colocar na cura, entra lá no site do Recanto de Luz Irmã Sheila, né, Recanto de Luz Irmã Sheila, no Google, vai para o site, na aba verde está lá curas. Clicou em curas, vai aparecer o formulário. Preencheu o formulário, enviou, vai ter uma notificação que foi
Se não tiver a notificação, quer dizer que teve algum problema no envio. Teve a notificação, além do mais, vocês vão receber cópia do formulário que vocês preencheram no próprio e-mail que vocês usaram. A orientação virá depois da nossa reunião de cura e cirurgia espiritual, que é fechada, né? Não é presencial, virá em 1 ou 2 dias, né? Então, não se preocupem. Fiquem sempre de olho no spam, porque muitas vezes as mensagens vão para o spam. E aproveitando uma dúvida que está muito comum, eu fiz e me deram as orientações. A orientação, por exemplo, foi 3 noites vai ter visitação. Toda sexta-feira colocar o jarro de água e durante a semana ir tomando a água, completando o jarro. E os extratos? Quantas vezes tem que tomar os extratos? Na realidade, os extratos é para ir tomando. Passou 30 dias da orientação, passou 30 dias, faz o retorno. Como é que era presencial? Presencial não era assim. A gente ia para o Recanto de Luz Irmã Sheila, fazia no sábado ou na quarta-feira de cura o tratamento e voltava um mês depois, exatamente 4 semanas depois. Então, quem está fazendo a distância, faz a mesma coisa. Passou 30 dias, coloca de novo como é que está, pergunta se tem que continuar tomando os extratos ou não. Agora, as orientações, por exemplo, dos extratos, é ir tomando, não é para parar. Não é que vai ter 3 noites de visitação, eu vou tomar só as 3 noites. Não, eu vou tomando extrato até o retorno. Quando vier o retorno, você vai saber se vai continuar com esses extratos ou não. E toda sexta-feira vocês terão visitação no lar, a partir das 23 horas, né? Então, isso é um esclarecimento com relação à questão da cura, né? E outra coisa com relação ao tratamento. Estou fazendo um tratamento já há 1 ano, estava lá na pandemia, agora eu pedi uma revalidação. Vieram outras orientações. O que é que eu faço com os extratos que eu estava tomando antes? Se os extratos mudaram, né? Digamos que tenha tido extratos, né? Nem todo mundo tem extratos, mas digamos que os extratos agora são outros, interrompe os anteriores e toma esses. Porém, se sentir dor de cabeça ou problemas estomacais, é melhor dar uma parada com relação aos extratos, né? Muitas pessoas têm, na realidade, reações aos extratos. São tinturas vegetais, mas tem gente que tem reações aos extratos. Então, consequentemente, dilui um pouco mais, em primeira instância. Se são 2 extratos, tenta descobrir qual dos 2 está dando dor de cabeça ou problema estomacal. Esse que está dando problema, dilui, coloca o dobro de água. Se continuar, para esse extrato e na orientação pede de novo o que fazer já que está acontecendo. Mas não fiquem pedindo orientações toda semana. Nós tivemos casos de pessoas que estão colocando pedido de orientação toda semana. Passou a semana, já está colocando de novo. Não, o tratamento não são só aquelas noites que estão marcadas lá, são aquelas sextas-feiras seguintes durante os 30 dias, os 4 semanas, tá ok? Queria também aproveitar para avisar que nós estamos com o drive-thru a semana que vem, certo? Então, as datas desse drive-thru. Vamos lá, as datas desse drive-thru. O drive-thru vai ser dia 17 e 20 de março, né? Então, vai ser na próxima, não é quarta-feira, não é amanhã, é na outra quarta-feira e no outro sábado, né? Então, o drive-thru continua, sempre teve e nós vamos continuar. São, na realidade, muitas famílias que estão sendo atendidas e graças às doações que vêm através de vocês, e temos que continuar. E vocês já sabem, é só acompanhar pela imprensa, que a fome aumentou. Com a história de não termos mais aquele programa do governo que auxiliava, né, as pessoas que estavam com problemas, na verdade, nós temos uma carência muito maior.
e a fome aumentou nesse país, né? Tanto que o nosso mentor espiritual, algumas semanas atrás, ele fez esse comentário. Tem uma coisa pior do que o Covid? Tem. A fome que o brasileiro está sentindo hoje, né? Ele mesmo fez esse comentário. Então, o drive-thru é muito importante para que essas famílias que são assistidas, elas possam, na realidade, ter pelo menos uma cesta básica. E os seus pets, a ração. Muitas pessoas não dão importância à questão da ração, né? Assim como tem muitas pessoas que dão importância à ração e não dão importância à alimentação das pessoas mesmo, né? Mas, quando começa a haver problemas com os animais também, obviamente que as famílias que se condoem acabam, inclusive, dividindo o que tem com os próprios animais. Muitos dizem, então não deveriam ter animais, né? Isso é uma pergunta muito natural, né? Porque tem animais e já tem com dificuldades. Na verdade, o que está acontecendo, pelo menos em Ribeirão Pires, que muita gente está colocando os animais na rua e está proliferando a quantidade de animais na rua. Aonde eles vão? Normalmente vão para a periferia. E na periferia encontram casas aonde existem outros animais, que normalmente não tem cerca, não tem portão e assim por diante, e acabam formando comunidades, né? Acabam formando, na verdade, grupos. Então, está aumentando, inclusive, o número de animais na periferia, e onde é que estão nossas famílias que são tratados pelo Sheila? São exatamente nas periferias, nos bairros mais pobres aqui da região, né? De toda essa região aqui. Então, nós estamos fazendo esse trabalho do SOS Pet, que é a entrega de ração, justamente porque foi uma solicitação que nós recebemos da própria espiritualidade para que trabalhássemos também com os animais dessas famílias carentes, né? É um trabalho gigantesco, dá um trabalho danado, né? A corrida atrás de alimento, a corrida atrás de ração, não dá para imaginar, né? Nós fazemos o drive-thru, mas o drive-thru, à medida que a crise foi se acentuando, né? E muita gente diz que está pior agora, sob o ponto de vista financeiro, do que estava o ano passado, e é um fato, muitos comerciantes falam isso, muitos colegas nossos falam isso. O que acontece é que nós temos diminuição das entradas, né? O importante é tentarmos fazer o máximo possível para que essas famílias continuem assistidas até que a gente saia desse pandemônio que é o que se instalou aqui nesse país por conta do Covid, né? Covid-19. Então, quem puder ajudar, a gente pede e agradece encarecidamente, porque a gente está precisando realmente ter certeza que essas famílias serão assistidas. É um dever moral, é um dever de cristão nós mantermos essa família. E tem... Opa! Não, quem quiser também ajudar tem as vaquinhas, mas o que nós realmente estamos precisando mais esse mês é ração para cão. Tá. Além de tudo, vocês sabem, vocês que assistem, vocês sabem que nós temos a vaquinha eletrônica, nós temos o banco, né? Tem pessoas que são de outros estados, inclusive de outros países. A gente está recebendo ajuda de outros países, né? Da Itália, nós estamos recebendo ajuda, inclusive na parte financeira, de pessoas que participam, que seguem nossas lives, que seguem, inclusive, as nossas palestras, né? Então, tem a vaquinha, tem o banco. Nesse momento, a ração é dos gatos, que é o mais... Não, cão, que está faltando. O que está faltando muito é a ração de cão mesmo, para os cães, né? Isso realmente está faltando bastante, né? E, aproveitando, eu queria que vocês conhecessem hoje como é que está, na realidade, como vai ficar a estrutura das atividades assistenciais do Recanto e Luz Irmã Sheila. Eu vou tomar um pouquinho mais de tempo do que o normal, do que eu costumo fazer, mas eu acho muito importante nós podermos compartilhar. Acho que vocês já estão vendo. Na realidade, como vai ficar a questão do Recanto e Luz Irmã Sheila. Eu vou olhar para baixo, então, na verdade, vocês não estão me vendo agora, né?
Na verdade, vocês não estão me vendo agora. Quero ver se eu aumento um pouquinho. Acho que deve ter aumentado, inclusive, na tela, aumentou. Ó. A gente vai acabando aprendendo as coisas, né? Então, o que é, na realidade, assistência social, que nós estamos chamando agora de assistência social Irmã Sheila, né? É uma série de atividades que abrangem exatamente esse quesito que é assistência social. Por causa da pandemia, nós estamos fazendo assistencialismo, mas não foi o que nosso mentor pediu que a gente fizesse apenas. Ele falou, é importante dar o peixe quando não há o peixe, mas o mais importante é ajudar através da vara de pescar, através de capacitação, através da solução de problemas, inclusive, muitas vezes de ordem psicológica, muitas vezes de ordem assistencial mesmo, essas famílias, né? Então, como vai passar a estar estruturada a assistência social do Irmã Sheila? Nós temos uma diretoria social, que é a Aureloise Máximo, que está cuidando, e nós temos a figura agora da assessora da presidência, né? Em vez de eu estar diretamente ligado à diretoria social no que tange assistência social, a Cristina, que é nosso manager aqui hoje, que é nossa manager, ela é assessora da presidência assistência social. Para as pessoas que mais estão acostumadas ao termo, ela é a primeira-dama, certo? Já que eu sou o presidente nesse momento, ela é a primeira-dama, né? E a primeira-dama tem esse papel, tem no papel governamental, tem no papel estadual, tem papel nos municípios, né? A primeira-dama normalmente é quem está à testa de todos os trabalhos assistenciais, né? Então, ela será, na verdade, assessora da presidência. E tudo aquilo que está relacionado à assistência social, que agora esse grupo todo tem o nome Assistência Social Irmã Sheila, vai estar ligado a Aureloise Máximo. Nós temos, por exemplo, os amigos experientes. Eles não estão se reunindo nesse momento, porque são pessoas também de risco, né? E, então, nós não temos essa atividade. Mas, antes da pandemia, eles se reuniam periodicamente, uma vez por mês, e se encontravam no Sheila, faziam uma série de atividades para que pudesse se confraternizar, ter uma tarde agradável, bater um papo, brincar, inclusive dançar, tinha música, tinha comes e bebes e assim por diante. Para que a gente também cuide dessas pessoas que já estão com uma idade mais avançada do que a média da população brasileira, né? Ou seja, são a nossa terceira idade, que é a Sueli Madureira que cuida. Nós temos agora assistência fraterna. Até a semana passada chamava-se Domingo Fraterno. A partir de hoje o termo é assistência fraterna, porque é muito mais do que um domingo, né? O objetivo é muito mais do que o domingo. E todo o trabalho que é feito com relação às cestas, a preparação, tudo aquilo, na verdade, ocorre o mês inteiro, né? Inclusive atendimento, muitas vezes, das próprias famílias, ocorre o mês inteiro. Então, a partir de agora, em vez de domingo fraterno, nós vamos chamar de assistência fraterna. E a pessoa responsável é a Cirlei Messias da Silva. Na assistência social, nós temos um assistente social, que é a Gilda. A Gilda é de formação assistente social, e ela vai cuidar desses aspectos, inclusive da visita fraterna, as visitas que são realizadas para verificar junto às famílias as necessidades e se é adequado ou não o que nós estamos realizando. Claro que essas visitas fraternas não estão acontecendo agora também, em função da pandemia, mas a gente já está estruturado para que tão logo a gente tenha atividades presenciais, isso volte. Nós temos o Café Fraterno, que é uma parceria com o Lázaro. O Lázaro e o grupo dele entregam cafés de manhã lá em Mauá, né? Eles estão ligados a nós, estão ligados à casa. Nesse momento não estão fazendo essa atividade, porque o grupo é de risco, mas eles costumavam entregar café da manhã para as pessoas de rua lá em Mauá. Temos a captação de recursos, que é realizada pela Aureloise, né?
que faz um trabalho maravilhoso de captação de alimentos, de eventos com relação a supermercados, trabalha junto à assistência social da própria prefeitura para conseguir, inclusive, hortifrutigranjeiros, né, que são entregues. Você vê que não é só um domingo, esses hortifrutigranjeiros também já foram entregues às quintas-feiras, né? E temos as oficinas que está vacante, né, ou seja, não tem alguém determinado, que são os cursos e capacitações, que já estavam começando antes da pandemia, mas nós teremos, na realidade, uma organização estruturada com relação às oficinas, os cursos e a capacitação, para fazer assistência social, e não assistencialismo, né? Temos o projeto da Gestante, que é um projeto novo, a Joyce Foresto é a líder e a responsável pelo projeto A Gestante. Temos o projeto Primeiras Letras, eu não coloquei o nome porque eu realmente não lembro do nome completo da pessoa, por isso que eu não coloquei o nome, mas já tem uma responsável pelo projeto Primeiras Letras, que é um projeto de alfabetização, pessoas de idade, pessoas já maduras, para ajudá-las a aprender. E tem o SOS Pet Ricardo Gará, que está com a Cristina, que nós já comentamos. Tudo isso vai focar o quê? As famílias. Tudo isso já está focando, né? Muitas dessas atividades já estão focando as famílias que são atendidas pelo Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, é assim que está estruturada a assistência social do Irmã Sheila, que é, na realidade, apenas uma das atividades do Recanto de Luz Irmã Sheila, né? Nós começamos e temos um foco muito forte, e ele é determinante e mandatório isso para nós, que é a cura e a cirurgia espiritual. Ninguém pode, de maneira alguma, diminuir o que representa a cura e a cirurgia espiritual no nosso trabalho do Recanto de Luz Irmã Sheila. Mas temos assistência social, são 120 famílias, 115 famílias que são atendidas, não 120, são 115. Temos os cursos de espiritismo que estão acontecendo online, às segundas e às quintas-feiras, né? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. Temos os trabalhos de orientação espiritual que retornarão tão logo termine essa parada, essa janela que nós estamos tendo de 2 semanas, 3 semanas, que será também a terça-feira. Durante a reunião pública, nós teremos as pessoas que fazem o DEPOI, né, que na verdade nós chamamos SECOI, porque nós usamos a palavra coordenadoria e não departamento. Então, as coordenadorias de orientação espiritual, a coordenadoria de orientação espiritual estará trabalhando, dando assistência espiritual, né? Os passes continuam sendo à distância, não temos nessa semana, nem a semana que vem, mas continuarão sendo à distância, né? E temos um trabalho que nós chamamos de reforma íntima, que é um trabalho extremamente profundo, estruturado, com uma equipe espiritual trabalhando. Nós temos uma equipe, temos a doutora Hilda, que é um espírito, o doutor Júlio, que é um espírito, tem o psiquiatra, que é espírito, que é o doutor Plínio, e todas as equipes que estão realizando um trabalho ligado à reforma íntima no Sheila. Nesse momento, é um trabalho individual, pessoa a pessoa. Existem cursos, mas eles estão parados, né? Existem atividades extras também de preparo que estão paradas em função de serem presenciais, e nós não podemos fazer atividades presenciais, né? E temos outras atividades no Recanto de Luz Irmã Sheila. Então, o campo de trabalho é enorme, e a seara é enorme, e todos estão convidados a participar, né? Colocar a mão na massa, participar de uma forma ou de outra nessas atividades. Tem as reuniões públicas, tem as palestras e assim por diante, né? Bom, eu vou pedir agora para a nossa manager, para ela abrir o evangelho. Eu lamento ter excedido um pouquinho o tempo, mas era necessário mostrar isso. E nós estamos aqui com uma leitura que veio essa semana também. Do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, dar de graça o que de graça
receber, né? Dar de graça o que de graça receber. Veio no item 7, mediunidade gratuita. É a segunda vez em uma semana, aliás, foi segunda-feira, e agora, de novo, veio essa história da mediunidade gratuita. Então, no item 7 está escrito o seguinte: os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, nós sabemos que os apóstolos tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, né? Então, os médiuns receberam um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie do seu trabalho pessoal. Deus deseja que a luz atinja a todos, e não que o mais pobre seja deserdado e possa dizer: não tenho fé porque não pude pagar, né? Não tenho fé porque não pude pagar. Não tive a consolação de receber o estímulo e o testemunho de afeição daqueles por quem choro, pois sou pobre. Eis porque a mediunidade não é um privilégio, e se encontra por toda parte. Fazê-la pagar seria, portanto, desviá-la de sua finalidade providencial. Qualquer pessoa que conheça as condições em que os bons espíritos se comunicam, sua repulsa a todas as formas de interesse egoísta, e saiba como pouca coisa basta para afastá-los, ou seja, pouquíssima coisa basta para afastar os espíritos bons dos médiuns, jamais poderá admitir que os espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que os convocar para finalidades espúrias, como ganhar dinheiro com a mediunidade. O simples bom senso repele semelhante coisa. Não seria ainda uma profanação evocar por dinheiro os seres que respeitamos ou que nos são caros? Não seria uma profanação a gente evocar, vou evocar agora o Dr. Xavier, para poder ter uma consulta, vender a orientação, a psicografia? Obviamente que é um absurdo a isso, né? Não há dúvida que podemos obter manifestações dessa maneira. Pode acontecer manifestação? Pode. Agora precisa saber quem é o espírito comunicante. Mas quem poderia garantir a sinceridade da comunicação? Os espíritos levianos, mentirosos e espertos, e toda a turba de espíritos inferiores, muito pouco atendem sempre a esses chamados, e estão prontos a responder com a verdade. Aquele, pois, que deseja comunicações sérias, deve primeiro procurá-las com seriedade, esclarecendo-se quanto à natureza das ligações do médium com os seres do mundo espiritual. Ora, a primeira condição para se conseguir a boa vontade dos bons espíritos é a de que decorre da humildade, do devotamento e da abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material, né? Nós temos a questão do dinheiro, né? Muita gente aproveita da sua mediunidade para ganhar dinheiro. E existem muitas pessoas, inclusive, que escamoteiam, né? Que colocam flores naquilo que estão fazendo com relação à mediunidade, para que isso não seja entendido como sendo uma forma de escambo, né? Eu vou usar um dom que eu tenho para ganhar dinheiro com isso, né? Como, por exemplo, até a questão da escritura dos livros, né? Os livros que são escritos de forma de psicografias, né? Por exemplo, na questão editorial, né? Na realidade,
Quando você recebe uma psicografia, um livro psicografado, esse livro não é para o teu enriquecimento, esse livro não é para que você use disso para sua finalidade. É para, por exemplo, ampliar a divulgação do Espiritismo, a doutrina. Pegar o dinheiro que se ganha para editar novos livros espíritas, né, sem retirar nenhum dinheiro da editora, por exemplo. Ou pegar esse dinheiro para ajudar uma instituição espírita, aí é correto. Os espíritos estão colaborando através da psicografia para a sustentação de uma obra. A obra pode ser a divulgação do espiritismo. A obra pode ser os trabalhos sociais, por exemplo, de um Recanto e Luz Irmã Sheila, mas jamais para sustentar financeiramente a família, né? Jamais retirar desse dinheiro para que isso seja o ganha-pão de quem está fazendo a psicografia, como acontece e acontece com muita frequência, mesmo dentro do espiritismo, né? Por isso que muitos autores espíritas já dão todo o direito autoral para as suas instituições que elas ajudam, né? Veja, por exemplo, o Alain Vilches, que vocês conhecem, né? Muitos de vocês conhecem. Tudo que ele faz em benefício de uma instituição, né, que cuida de convalescentes de pessoas doentes de idade, né? Então, ele vende os CDs, coisa e tal, isso é destinado ao Fabiano de Cristo, né, que é uma instituição que cuida exatamente de pessoas que tiveram câncer, acabaram estando em período de convalescência, não têm condições financeiras e são atendidas no Fabiano de Cristo, né? Então, muitas pessoas utilizam da mediunidade, no caso do Alain Vilches, a mediunidade da voz, né, na capacidade dele, da voz, mas muita gente utiliza para fazer obras de benemerência, né? Ou muitos para propagar novos livros, fazer edições de novos livros e assim por diante, né? Isso vale para qualquer coisa. Isso vale para qualquer tipo de mediunidade. Mesmo, por exemplo, vamos falar de leituras de cartas, né? Ou tarô, leituras de cartas, coisas desse tipo. Se a gente acha que tem o conhecimento para fazer a leitura de cartas ou fazer o tarô, tudo bem. Na realidade, existem umas fórmulas, né, para entender o que significa. Mas se eu estou usando a intuição para fazer isso, se eu sei que isso tem um fim mediúnico, tem, na realidade, um meio mediúnico, eu estarei indo contra o que Jesus disse. Dai de graça o que recebeste de graça. Quando ele pega e pede aos seus discípulos que vão 2 a 2 para outras cidades, para curar os enfermos, para retirar os demônios, né, os espíritos do mal, né? Quando ele vai lá e pede para 2 a 2 que eles divulguem a boa nova nessas outras cidades, assim, ele termina esses versículos que estão lá no Evangelho, se não me falha a memória, o Evangelho de Mateus, dizendo: dai de graça o que recebestes de graça. Então, nós não temos direito algum de ganhar em função de um trabalho que é desenvolvido com a participação dos espíritos. Por isso que, por exemplo, na Irmã Sheila ou em outros centros espíritas idôneos, né, ninguém vai cobrar pelo trabalho de cura, ninguém vai cobrar pelo trabalho de paz, ninguém vai cobrar pelo trabalho de orientação espiritual, ninguém vai cobrar pelo trabalho da divulgação do ensino, o ensino, os cursos de espiritismo e assim por diante. É um dom recebido, existe a participação dos espíritos, espírito sério só trabalha quando isso acontece de graça. Agora, está cheio de espírito, né, que são levianos, que são inferiores, que se aproveitam daqueles que têm interesses materiais para fomentar, né, para iludir, para fascinar os médios que realizam esse tipo de atividade, né? E se apresentam com nomes pomposos, né? Se apresentam como se fossem donos da verdade. Inclusive, existem espíritos que nós chamamos de pseudo-sábios, né? Que ficam dando dicas, que ficam dando orientações, como se tudo soubessem, e, na verdade, são espíritos inferiores,
pseudo-sábios que são aproveitadores. Tá sim de médium ganhando dinheiro dessa forma. Tá sim de médium. E nós sabemos qual é o fim desses médiums. Quando o médium se utiliza da mediunidade com fins pecuniários, ou seja, ganhar dinheiro, quando ele volta ao mundo espiritual, ele se torna escravo dos espíritos que o ajudaram levianamente a realizar essa atividade falsa, né? Então, eles recebem ajuda, inclusive tem médiuns que ganham dinheiro e recebem orientações que realmente ajudam as pessoas, né? Nem sempre acontece, mas acontece. Alguma dica, inclusive ajuda até com relação a dinheiro, né? Até com relação a dinheiro. Por quê? Porque eles fomentam e querem atrair o atendido para que ele comece a acreditar, para que ele comece realmente a ser fascinado e permaneça ligado a esse centro espírita, ou a esse médium, a esse consulente, às vezes é em casa, né? Não necessariamente numa instituição, né? Mas o que acontece? Já que eles estão trabalhando para ajudar o médium a ganhar dinheiro, ocorre um processo depois de cobrança. Quando o médium desencarna, ele é capturado e ele é escravizado por esses grupos para pagar a dívida, porque agora ele vai pagar a dívida, né? Já que ele se utilizou desses espíritos, os espíritos vão cobrar a dívida. É extremamente triste. Quem já leu Os Mensageiros? Já viu Mensageiros? Né? Eu sempre comento dos Mensageiros, que é de Chico Xavier, Espírito André Luiz. Segundo livro, depois do Nosso Lar, é o segundo livro. Isso aqui só fala do quê? Mediunidade falida. Tudo mediunidade falida. E o que aconteceu com esses médiums? Todos esses médiums que aconteceram, inclusive vários deles que estão contados nesse livro, os mensageiros, usaram da mediunidade para sobrevivência financeira, né? Daí, vocês entendem como é difícil manter um centro espírita e manter todos esses atendimentos dessas famílias vivendo só de doações, na verdade, né? E que, na verdade, devem ser espontâneas. A gente pode pedir, mas não deve impor absolutamente nenhuma forma de escambo, né? Então, é complicado para as instituições sérias espíritas manterem, primeiro, o centro aberto. Segundo, fazerem todos os seus trabalhos assistenciais, poder pagar a luz, não só a parte assistencial, pagar a luz, pagar aluguel, pagar a água, pagar muitas vezes funcionário, porque depende do tamanho do centro, precisa pelo menos alguém para fazer a limpeza, né? E assim por diante. E tudo isso de graça. Ninguém, inclusive, da própria diretoria, nem diretoria e conselho, não estou nem falando de médium, se bem que muitos podem até sê-lo. Ninguém recebe nada. Nenhuma instituição que preste tem uma diretoria ganhando dinheiro. Na realidade, ela acaba botando dinheiro. A verdade é essa, né? A verdade é que ela acaba botando dinheiro no centro para fechar as contas. Nenhum conselho superior ou conselho fiscal ganha alguma coisa. Ou os próprios médios. Vamos pensar no caso do Edson. O Edson não ganha absolutamente nada. E, aliás, é extremamente refratário que se fale sobre dinheiro dentro do centro espírita, justamente para não dar conotação de escambo. Nós comentamos terça-feira passada, lá no Sheila, que existe sim produtos que são vendidos, mas são produtos materiais fabricados que são pagos, certo? Eu não pago o espírito para ele me passar uma psicografia, mas eu pago para comprar uma coxinha, um suco para depois revender na cantina. Eu pago para produzir os livros que a gente compra na Candeia, que compra em várias distribuidoras espíritas, né, para poder vender. Então, isso, na verdade, existe um produto feito pelo homem, vendido pelo homem. Mas tudo aquilo que é relacionado à relação com os espíritos, dai de graça o que recebestes de graça. E não é só dentro do centro espírita. Eu queria novamente enfatizar essa questão. Muitas pessoas ganham dinheiro
através da leitura de cartas através de baralho, através de búzios, através de uma série de coisas, sabendo que tem um fundo mediúnico. Se a pessoa ignora, acha que é um dom dele, né, eu não tenho nem a mínima ideia da existência dos espíritos, existe uma atenuante. Agora, se eu sei que os espíritos estão ajudando no búzios, nas cartas, nos baralhos e assim por diante, aí existe a culpa, existe algo que está sendo feito de forma errada. Inclusive, a questão do dinheiro, né, que muitas vezes acontece nos eventos espíritas, né, isso tem que tomar muito cuidado. Produto material pode ser vendido, produto espiritual jamais pode ser vendido. É a segunda vez que vem essa semana essa psicografia, né? Essa é uma psicografia, que deve ter sido ou uma psicofonia ou uma psicografia que Kardec recebeu, né? Ou alguém, médium, do grupo lá deve ter recebido. Mas isso significa que deve estar acontecendo alguma coisa entre nós, né? Uma pessoa, alguém que está ouvindo, alguém que está ouvindo o que nós estamos falando, precisa reconsiderar o que está acontecendo. Muitas vezes não é que está fazendo alguma coisa errada, mas está sendo enganado por alguém. Porque quando entra dinheiro, os espíritos bons saem. E aí você fica à mercê dos espíritos ruins. Então, se você está num desespero, está precisando de uma orientação e vai e busca orientação, né? Ah, tem uma médium lá numa casa que fica, não sei, na vila, não sei das quantas, que ela recebe o espírito não sei de quem, e você vai lá, e aí começa o escambo, né? Ela pede um dinheiro, ou ele, né? Pede um dinheiro para ajudar, e assim por diante, tem alguma coisa errada, porque os espíritos bons não se envolvem nessa questão. Queria ver se tem alguma pergunta. Hoje a manager precisou se ausentar. É isso mesmo, Lilian. A mediunidade é para propagar a fé e não meio de trabalho. O melhor exemplo que a gente tem no Recanto de Luz Irmã Sheila é o Edson Barbosa. Quem conhece sabe muito bem. Já que eu falei nele, está aí o nosso querido... Acho que não teve pergunta. Se tiver, eu vou tentar monitorar. É isso aí. Não teve, novamente, só que desta vez quem vai abrir sou eu, e a espiritualidade vai passar alguma leitura. Fé divina, alguém falou da fé, né? Fé divina, deixa eu até tirar aqui. O Edson é bonito, mas eu vou tirar a foto dele. Isso eu achava que ele tá. Pronto. A fé divina e a fé humana. Um espírito protetor. A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. O homem sente qual é o seu destino. O homem sente que existe alguma coisa depois da morte e assim por diante. Essa é a fé. É um sentimento inato. Normalmente isso ocorre. Nós sabemos que desde o princípio dos tempos, lá na época que começaram a formação das aldeias, né, os primeiros grupos tribais, né, já existia a fé num ser superior. Eles tinham medo dos relâmpagos, tinham medo eles respeitavam o fogo e assim por diante. Todos esses fenômenos naturais eram atribuídos a um ser superior. Era uma coisa inata. O que está por detrás disso? A fé, na realidade, de alguém que é mais forte, um criador, alguém que, na realidade, está muito acima do ser humano, né? É inato. Por que inato? Porque você nasce com você. Se você foi criado por Deus, nós todos fomos criados por Deus, a gente tem uma noção íntima, mesmo que não saiba, da criação, que nós fomos criados, que alguém nos criou, né? Eu diria que muitos abafam esse sentimento, mas no fundo o ser humano sabe que alguém criou, né?
que existe, na realidade, uma criação de uma alma, né? Não estou falando do corpo físico, estou falando da criação da alma, né? É que como muitos confundem o ser com o próprio corpo físico, eu sou a minha mente, o que é correto. Eu sou o meu cérebro, que é incorreto, e muita gente acredita que nossas manifestações intelectuais, né, reflexivas, são devidas ao cérebro, né? São os materialistas, os que são os descrentes, né? Mas muita gente sabe que existe uma força superior. Isso é uma fé inata. Por quê? Porque nosso berço é essa força superior. É a consciência, então a fé, é a consciência das prodigiosas faculdades que traz em germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer. Está vendo? Está em estado latente. Está lá dentro, está escondido. Mas à medida que há uma expansão da consciência, nós temos cada vez mais certeza da existência de Deus e dos seus atributos, né? E das leis que regem esse universo, né? E ele tem que fazer isso, esse despertar da consciência, através da sua vontade ativa. Como é que a gente desperta a consciência? Por exemplo, através da reforma íntima, essa questão de eu ser cada vez melhor, né? E vamos ver como isso tem a ver com matéria, tem a ver com a parte até material do ser. Quando eu me esforço para ser melhor, eu estou melhorando minha frequência vibratória. Quando eu melhoro a minha frequência vibratória, eu tenho uma consciência dilatada. Olha lá, dilatada. Eu tenho um melhor entendimento e melhor capacidade de refletir e tomar decisões, porque eu estou num padrão vibratório diferente, né? Então, o processo de reforma íntima é um processo que ajuda, inclusive, no despertar da consciência. Quem tem o desejo da reforma íntima faz, inclusive, muito mais reflexões do seu dia a dia. Se questiona. Quem pergunta quer saber, né? Então, se questiona e vê se está certo, se está errado. Existe, na realidade, cada vez mais um contato mais íntimo consigo mesmo, porque eu vou buscar essas respostas dentro de mim, né? Através da reflexão. Isso é buscar dentro dos quartos que nós temos na nossa mente, né? Aqueles quartos onde se encontram o conhecimento, onde se encontram as leis de Deus, buscar as respostas. Nós estamos abrindo portas, nós estamos capacitando-nos a uma melhor compreensão do que somos, qual é o nosso destino e daquilo que a gente vivencia. Por isso que Leon Denis escreveu esse livro, Problemas do Ser, do Destino e da Dor, que é um livro fenomenal e que todo mundo deveria estudar. Eu vou até pegar aqui a minha cópia. É um livro antigo, o meu é um livro antigo, chama-se O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leon Denis teria sido, caso Allan Kardec falhasse, teria sido, na realidade, o codificador. É um filósofo espírita que viveu naquela época, que depois se tornou também palestrante, e que ele fez vários livros, escreveu vários livros fenomenais. Esse eu reputo como um dos mais impressionantes que ele tem escrito. Problema do Ser, do Destino e da Dor. Ou seja, o que nós somos? Qual é o nosso destino? E por que nós temos dor? Porque passamos pela dor, né? Esse livro deveria ser estudado nas instituições. Isso nos faz entender toda a nossa problemática, faz entender, na realidade, qual é o nosso papel perante nós mesmos. Mas, continuando, até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso. Até esse momento que ele fala, né?
ele, na realidade, a fé era entendida só no momento, eu acredito no cristianismo, eu acredito no protestantismo, eu acredito na existência de Deus. Por crer, porque aceitou que era assim, né? Porque Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Muita gente, até hoje, enxerga Jesus como um chefe da religião. O cristianismo, o chefe foi Jesus Cristo, né? Como Maomé, lá dos muçulmanos, e assim por diante, né? Inclusive, muita gente compara e coloca por escrito, né? Como se Maomé, Jesus, né, e uma série de outros, Buda, fossem, na realidade, do mesmo nível, né? Fossem, quando, na realidade, eles desconhecem que Jesus é o governador espiritual desse planeta. E que Buda, Siddhartha, Maomé e todos os demais foram missionários que Jesus enviou. Inclusive, o chefe de todos os chefes, né? Capo de tutti capi é Jesus Cristo, né? Então, como enxergava como chefe de uma religião, e Jesus falava na fé que move montanhas, muita gente adquiriu essa fé religiosa, por acreditar. Eu acredito em Jesus, então eu acredito que eu deva ter fé. Então, eu acredito que realmente tudo aquilo que ele falou deve ser verdade, e vivo, e procuro viver de acordo com isso. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, através desses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé. Ou seja, quanto pode fazer o homem que tem fé. Ou seja, quem tem a vontade de querer. Eu quero e tenho a vontade de querer realmente, né? Não é falar assim, eu quero melhorar. Não, eu tenho a vontade de querer melhorar. E a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma, né? É só lembrar do poder do pensamento. Olha quanta coisa nós somos capazes de fazer através do poder do pensamento. Somos o que pensamos, pensamos o que somos. Frase lá do Dr. Xavier, né? Nós realmente moldamos nossas vidas de acordo com aquilo que a gente acredita. E aquilo que a gente acredita é expressa através dos nossos pensamentos. Pensamento é um reflexo, é uma exposição do que nós somos e do que aquilo que nós acreditamos. E nós nos tornamos aquilo que pensamos. Somos o que pensamos, pensamos o que somos, né? Então, é muito importante compreender a força, o poder do pensamento. Nós sabemos, através do Masaru Emoto, já falei isso 500 vezes, que o homem é capaz de mudar a estrutura química das moléculas através da vontade, do pensamento. Se nós somos capazes de mudar características da matéria, nós somos capazes de fazer muita coisa, mas nós desconhecemos isso. Agora, essa é uma fé que eu posso acreditar. Eu vou fazer porque eu quero, e eu consigo porque eu tenho essa capacidade. Mas é uma fé de crer. Agora, uma fé de saber. Saber que eu posso, através do meu pensamento, mudar a estrutura da água, eu sei. Eu não tenho fé porque acredito. Eu tenho fé porque eu sei como funciona o mecanismo. Então, quando o Kardec ele colocou no seu livro que nós devíamos ter uma fé raciocinada, né? Fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. Uma fé inabalável é aquela que é sustentada pelo raciocínio, pela razão, e não simplesmente porque eu acredito porque alguém disse, que aconteceu muito, né? Eu acredito porque foi Jesus que falou. Não, eu acredito porque eu sei. Eu entendo porque isso funciona. A doutrina trouxe essa fé, porque quem estuda, quem verifica, quem pesquisa, acaba compreendendo o funcionamento, na realidade, do próprio mundo, das próprias leis que governam esse mundo através da doutrina,
né? Não estou falando do lado científico, eu estou falando da lei da causa e efeito, da imortalidade, da reencarnação, da evolução e assim por diante. Poderia ir até muito além. Os físicos quânticos, eles dizem que quem observa já está alterando a sua realidade. Quando eles estudavam o átomo, quando eles estudavam as partículas, na hora que eles queriam encontrar a partícula material, eles encontravam a partícula material. Quando eles queriam encontrar a onda, porque eles acreditavam que pudesse ser uma onda ou matéria, encontravam a onda e não a onda eletromagnética e não encontravam a matéria. Então, o observador modifica a sua realidade. Física quântica. Os próprios físicos já sabem que isso é uma realidade. E nós também sabemos, quem estuda a doutrina, quem se aplica no entendimento da doutrina, que nós criamos a nossa realidade. Nós criamos a nossa realidade, né? Então, os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres. Pedro conta em Atos que Pedro, às vezes, ele andava pelos caminhos e as pessoas colocavam os doentes no caminho em que ele passava, porque alguns se curavam só pelo fato dele passar em volta. Está lá em Atos dos Apóstolos, né? Os próprios apóstolos fizeram várias curas, né? Alguns até tiraram, na verdade não ressuscitaram, mas eles tiraram pessoas que estavam em estado de catalepsia, de letargia, e trouxeram a vida novamente, né? E fizeram muitos outros milagres. A própria desobsessão, né? Tirar os espíritos impuros. Esse milagre de tirar os espíritos impuros acontece numa sexta-feira, num trabalho de esclarecimento e desobsessão, ou em qualquer centro espírita que faça isso. O espírito impuro não no termo pejorativo, mas no termo daquele obsessor que está prejudicando alguém. Isso também é uma forma, né? É uma forma que está muito relacionada com a incorporação, quando é o médium que incorpora, e quem é o que está o dialogador, é o cara que está sendo intuído, porque o dialogador costuma ter a mediunidade da intuição, né? Então, os apóstolos também fizeram o mesmo. Ora, o que eram esses milagres, se não os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens, mas que hoje está explicada, né? A mediunidade está explicada, e que é completamente compreendida, ou seja, a mediunidade é completamente compreendida, esses efeitos, essas curas, pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. Do espiritismo e do magnetismo. Óbvio que existem homens que são capazes de realizar, através da sua fé, verdadeiras obras, né? Tem ateus que fazem verdadeiros milagres, entre aspas, porque, na verdade, eles acreditam tanto na sua capacidade, no seu poder de realização, que acabam criando obras extremamente impressionantes, né? São os homens de gênio, homens que, na verdade, são dotados de uma força, uma vontade de querer incrível. Quando lá o Michelangelo Buonarroti, ele assumiu fazer os afrescos da Capela Sistina, ele nunca tinha feito um afresco na vida, nunca. E ele recebeu a Capela Sistina para fazer toda a abóbada dela, toda a parte superior do teto, os afrescos. Ele decidiu e fez. O gênio realizou aquela obra impressionante, que é o teto da Capela Sistina, né? Com os afrescos. Um grande gênio. A força, vontade do querer, porque ele acreditava na sua capacidade, acreditava no seu poder, né? Então, existe a fé humana e existe a fé que é da parte espiritual, né? É na crença dos espíritos, na imortalidade da alma, na reencarnação, que a gente recebe de acordo com as nossas obras, que nosso destino é o destino da felicidade, que a gente pode estar atrasando ele, mas nós fomos destinados a sermos felizes um dia, quando compreendermos e vivenciarmos as leis divinas
sem nenhum retoque, ou seja, exatamente como elas são. Viver de acordo com o princípio universal, viver de acordo com as leis que Deus criou para que haja harmonia. Quando a gente viver pelas leis que geram harmonia, nós estaremos totalmente em harmonia. Isso é o significado da felicidade. Isso acontece aonde? Nos mundos superiores. E que nós temos cuidado para ser mais rápido essa chegada desse mundo superior. Bom, pessoal, eu estou vendo aqui, eu não vi perguntas. Ah, sim, tem uma pergunta aqui, que é do Fausto. Qual a sua visão a respeito de oferendas ou presentes, por exemplo, né? Existem crenças em que você faz uma oferta, vai fazer uma oferta a Iemanjá, né? Que muitas vezes é, na verdade, até um agradecimento, né? Eu vou fazer um agradecimento, eu vou pedir proteção, por exemplo, para Iemanjá, né? Eu não entendo muito bem dessas coisas, mas alguma coisa a gente acaba aprendendo com o tempo, né? Eu vou pedir que seja um ano bom para mim. Eu vou lá fazer uma oferenda para que seja um ano bom. A gente não pede orando a mesma coisa? Quando você acorda de manhã, faz suas orações, ou à noite, quando você faz suas orações para Deus, para Jesus, você não pede proteção? Você não pede proteção para os filhos, você não pede coisa e tal? Tudo está por detrás o quê? A intenção, como você faz isso. Se eu faço uma oferenda, coloco e acendo uma vela, né? Eu não acho necessário, mas muita gente acredita nisso, e por que não fazer se acredita? Eu vou acender uma vela ao meu santo de devoção, para que ele me proteja. Que mal tem nisso? Agora, eu vou acender uma vela porque eu quero que meu vizinho morra fulminado. Olha com a diferença. Eu vou fazer uma oração, eu, espírita, vou fazer uma oração para afastar aqueles adversários que eu tenho no centro espírita e que eu odeio. Olha como tudo está por detrás, a questão da intenção. Fazer uma oferta ao Iemanjá, ou fazer até uma oferta para Deus, no sentido, eu vou melhorar, Pai. Me proteja, me auxilie, né? Mas eu vou melhorar, certo? Qual é a diferença? Nenhuma. E qual é o mal? Nenhum. Tudo está sempre relacionado com a intenção. Agora, se eu quero ficar rico e vou lá dar um presente para um espírito ou para alguém, vou fazer aquela macumba que acontece na encruzilhada, aí sempre tem uma intenção, em geral, né? Na maioria das vezes tem uma intenção negativa, prejudicar alguém, né? Aí nós somos totalmente contrários. Com relação a Lilian, eu gostaria de perguntar. Então, faz muito tempo fui numa senhora, ela benzia, de graça. Depois fiquei sabendo que ela lia cartas, só não cobrava, mas aceitava doação, velas ou trocado para comprar vela. Ela agia certo? Ela não vivia disso. Quando eu falei, por exemplo, Lilian, da editora, eu dou um exemplo. Você vende livros para fazer a divulgação espírita, para poder fazer novos livros. Eu podia estar pedindo doação de velas, para acender velas, para ajudar alguém, não para eu ganhar dinheiro, né? Então, ela não cobrava, ela benzia sem cobrar, lia as cartas sem cobrar. A única coisa é que ela aceitava doações. Ela não estava dizendo, meu serviço significa, você vem e me traga 10 velas. Em minha cobrança, 10 velas, né? E mesmo nesse caso, né? Como é o caso aqui, não aceitava doações, aceitava doações, é para ela continuar fazendo, dentro daquilo que ela acredita, o bem, porque ela só está fazendo o bem. Então, não há problema algum. O problema é quando eu estou recebendo dinheiro e eu estou sendo beneficiado com esse dinheiro, tá certo? Mas por detrás sempre tem a intenção. Essa senhora que você acabou de citar, tudo leva a crer que é uma excelente mulher, benzia de graça, lia as cartas de graça, né? Agora, se ela usasse as velas que ela estava pedindo para fazer o mal, aí a coisa tem outra. Olha a intenção. Novamente nós voltamos
a questão da intenção. Tudo leva aquele aqui que é uma santa mulher, que muita gente deveria seguir. Não estou falando em ler em cartas, nem benzer, mas que deveria fazer de graça aquilo que tem a capacidade. Benzedeira é um dom mediúnico, é um dom que a pessoa tem. Claro que ela é um dom que ela recebeu. Então, é um dom que ela recebeu e ela está fazendo isso de graça. A leitura, por exemplo, de uma carta, quando eu sei que existe a presença de espíritos, mas eu não estou vendendo o trabalho que os espíritos estão realizando. Porque quem está realizando o trabalho são os espíritos, não sou eu. Quem está realizando o trabalho, por exemplo, de cura, são os espíritos. É o Dr. Xavier, é o Dr. Hans, é o Dr. Stephanie e assim por diante. O médium tem o mérito de se colocar disponível, mas não é ele que cura. Quem cura são os espíritos, através dele, né? Então, nesse caso, qual é o problema? Receber uma doação. Como é que ficaria, por exemplo, uma instituição que estaria recebendo doações de alimentos, por exemplo? Vamos lá colocar, tem o drive-thru a semana que vem. Para quem vai esses alimentos? Vai para as famílias necessitadas, certo? Agora, se recebesse doação de alimentos para vender e pagar um salário para os diretores, está tudo errado. Nós temos que dar de graça o que recebemos de graça. As doações têm que ser destinadas por um objetivo bom. O objetivo bom de um centro espírita é pagar a luz para poder dar o passe numa noite, para poder receber numa reunião pública, ter a casa limpa, ter tudo certo, sem ostentação. Então, essa mulher, ela estava aceitando doações de velas para ela fazer o trabalho que ela acredita. Seria a mesma coisa que eu dissesse, por exemplo, na reunião pública: olha, eu aceito doações de lâmpadas, porque nós precisamos trocar as lâmpadas de vez em quando aqui. Qual é a diferença? Nenhuma. A intenção sempre é boa, né? Esse é o grande objetivo. A própria Lilian diz assim, que faz uma observação importante. Eu fiz escola de aprendiz do Evangelho 6 anos. Foi a maior bênção da minha vida. Que não fez, super recomendo. Minha vida mudou. Muito foi bênção. Dei um salto no meu crescimento especial. Eu gostaria de pegar o gancho, Lilian, e a evangelização das nossas crianças. É um absurdo o que acontece nas famílias espíritas em geral. Quando a gente tem que endireitar o pepino, quando o pepino é novo, se o pepino cresce torto, ninguém mais endireita. Para a gente criar o hábito da religiosidade, da espiritualidade, municiar de ferramentas nossa juventude para os embates que terão contra a droga, contra o assédio, contra toda essa coisa que está acontecendo no meio dos adolescentes, no meio dos jovens, é através de uma base que tem que ser dada. Educação em casa e a evangelização. Então, quando nós voltarmos, eu gostaria de não ter a tristeza de ver uma classe de evangelização com 5 crianças. Nós temos uma casa que, por causa da cura, por causa do trabalho do Edson, por causa da seriedade de todos aqueles que trabalham naquela casa, onde passam de 1.500 a 2.000 pessoas por mês, antes da pandemia. Uma sala de evangelização com 5 crianças significa para mim, ou os pais não têm mais filhos, ou os pais não estão considerando a evangelização infantil como algo importante, né? A Igreja Católica Apostólica Romana pode não estar certa obrigando a fazer o catecismo, no sentido da obrigatoriedade para ter a primeira comunhão, mas está sim fazendo uma coisa muito importante, que é um processo de evangelização, através do catecismo, mas está fazendo um processo de evangelização. Né? Então, é muito importante a gente tomar muito cuidado com os nossos filhos e nossos netos, netas, para que eles tenham uma sustentação. O mundo está difícil, o mundo parece que vai
continuar muito difícil, muito tempo. A nossa herança, nosso legado, são os nossos filhos e são os nossos netos, né? Com relação aos aspectos familiares. E temos a obrigação de evangelizá-los, ajudar no processo de evangelização. Eu vou fazer agora a oração de encerramento, agradecendo a participação de todos, né? E pedir para vocês que fechem os olhos, que assim a gente se concentra melhor, e vão agradecer a mãe de todos nós, que é Maria, né? Maria de Nazaré. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desenlace celular. Que assim seja. Um beijo no coração de vocês e até a próxima terça-feira nesse bate-horário, bate-canal com bate-Fábio. Tchau para vocês.